Boa tarde, meus amados, para aqueles que vão ver agora à tarde, e bom dia para aqueles que assistirão ao vídeo de manhã, né? Que Deus proteja todos vocês aí. Hoje nós vamos falar de um tema muito batido, que já foi dado no ensino fundamental, e assim, a gente está sempre falando de texto narrativo. O que é uma narrativa? Você narrar algo, contar algo, é simples assim. Escrito em prosa, e nele são contados alguns fatos e acontecimentos. Então, esses fatos e acontecimentos podem ser reais ou ficção. E olha aí a estrutura de uma narrativa. Vem o desenvolvimento, que você tem ali no desenvolvimento o foco das ações, né? Num texto narrativo, numa redação dissertativa, no desenvolvimento você tem aí o desenvolver do assunto. Na narrativa você tem o foco das ações das personagens. Eu digo das personagens porque a palavra personagens é feminina. Vocês sabiam disso? Bom, o clímax é o momento mais importante da narrativa, que vem dentro desse desenvolvimento, né? E como todo mundo sabe, desfecho, conclusão é a parte final, onde os conflitos ou o conflito ele vem se resolvendo aí. E aí nós temos alguns elementos da narrativa, eu coloquei de uma forma bem objetiva, bem direta, bem simples. Além de ser uma matéria de revisão, é uma matéria simples que a gente não precisa ficar dando voltas. O narrador, ele pode ser apenas observador, ou seja, ele pode apenas contar a história. Então, se ele está contando a história, os verbos utilizados estarão na terceira pessoa. Pode ser o narrador personagem, aquele que narra e também participa da história. E aí, no caso, será aí, né, a narrativa em primeira pessoa. Narrador, personagem, narrador, observador. E o narrador onisciente? Aí nós vamos ter principalmente a terceira pessoa, ele contando a história, mas como ele coloca dentro, né, do contar histórias as suas impressões pessoais, então haverá momentos em que ele participará. E aí entra a primeira pessoa dos verbos. Então há um misto de terceira e primeira pessoas, lembrando que preferencialmente o uso é da terceira pessoa, a não ser quando ele for colocar as impressões pessoais, porque ele conhece as personagens, a história e tudo que está acontecendo, e aí ele vai usar a primeira pessoa, que é o eu. Bom, personagens, todo mundo sabe, são aqueles que compõem a história, a narrativa. O espaço aí, uma data ou um momento específico aí, não. Isso aqui eu troquei. Ó, a gente vai consertar aqui. Na hora que eu escrevi aqui, eu inverti. Olha lá, o espaço é o local onde a narrativa se desenvolve. Onde acontece? Dentro de uma casa, no interior, na cidade, né, no campo. Ó, e o tempo é uma data e um momento específico dentro, né, de uma linha de tempo. Presente, passado e futuro. Pode ser em qualquer tempo. Ok? E aí nós vamos ter os discursos. Também vocês já viram isso no ensino fundamental, no primeiro ano do ensino médio. E é bem simples. Discurso direto, o próprio personagem fala. Aí eu deixei um espaço aqui para colocar exemplos. Olha lá, eu digo assim. Diego disse: mamãe, não quero comer. Então aí, o discurso direto coloca-se no caso aí, o autor da ação, né? Coloca-se a fala desse autor da ação, a fala do personagem, a própria fala, exatamente igual. Diego disse, eu botei Digo, né? Digo não, é Diego, tá? Tem um ezinho aqui. Olha lá, Diego disse: mamãe, não quero comer. Agora, esse é o discurso o quê? Direto, onde colocamos a fala da personagem.
Lembre-se que personagem é feminina a palavra, mesmo sendo masculino, né, essa personagem. Então, olha aí, discurso indireto. Aí eu não vou colocar a fala da personagem. O narrador, ele diz exatamente o que o personagem falou, a personagem falou. Diego disse à sua mãe que não quer comer. Olha aí, Diego disse à sua mãe que não quer comer. Desculpa que a folha tá andando. E aí a gente acaba dando uma rasurinha, tá? Então, discurso direto é a fala da personagem, seja homem ou mulher. Discurso indireto é o narrador dizendo o que a personagem disse. E o discurso indireto livre faz a mistura, né, das personagens. Então eu posso tanto usar no discurso indireto o discurso direto, quanto eu posso usar o discurso indireto. Então tanto faz, aqui eu misturo os dois discursos, né? Eu disse, ó, Diego disse, mamãe, não quero comer. Já Mariana falou que também não queria comer. Aí eu usei já o discurso indireto. Eu já, como narradora, exemplo, eu já falei o que Mariana não queria comer. Eu não coloquei a fala de Mariana. Entenderam? Então, o discurso direto é a fala igual da personagem. É a personagem falando dentro da narrativa. O discurso indireto é o narrador se dando voz e dizendo o que as personagens falaram, mas com a visão dele, com a fala dele, não com a fala da personagem. O discurso indireto livre, eu misturo tanto direto, tanto as falas das personagens, quanto indireto, a fala do narrador, indicando, falando o que as personagens haviam dito. Entenderam? E é isso, tá? É simples assim. Texto narrativo é o ato de contar uma história. Narrar. Tem personagens, né? Tem toda uma estrutura dos fatos e acontecimentos. Vai ter desenvolvimento, clímax, desfecho. Desenvolvimento é o foco nas ações. O clímax é o foco aí na parte mais importante desse desenvolvimento. E o desfecho é a conclusão. Os elementos da narrativa, como eu falei, narrador, observador, personagem onisciente. O observador apenas observa, por isso usa o verbo na terceira pessoa, né? O narrador, personagem, ele participa da história, então a história é contada em primeira pessoa. O narrador onisciente, ele coloca suas impressões pessoais dentro do texto, mas em boa parte do texto, o texto será contado em terceira pessoa, tá? Personagens são os participantes que compõem a narrativa. Espaço é o lugar, é o local da narrativa, onde se desenvolve. E o tempo é uma data específica aí dentro desse contexto. E é isso, tá? Discurso direto é a fala da personagem. Discurso indireto é o narrador que diz o que a personagem falou dentro do contexto. E discurso indireto livre é a mistura do direto e do indireto. Ok? Um beijo, façam os exercícios propostos. Até!